Olá! Nesse vídeo falaremos de como passar um vetor como parâmetro para uma função. A gente utiliza essa ideia de visualizar vetores como ponteiros para passar vetores como parâmetros de funções. Então aqui eu tenho um programinha onde eu tenho um vetor de 3 posições e eu fiz uma função ler dados que eu passo esse vetor como parâmetro aqui, ó, mas lá dentro a variável que o representa, a cópia que é feita, ela é um ponteiro. Essa variável aqui, então, me permite a leitura dos dados do vetor e, posteriormente, idades turma está preenchido e eu consigo imprimir na tela, tá? Essa é a ideia. Eu peguei esse código e levei aqui para o NetBeans para a gente poder visualizar melhor. A primeira coisa, mas eu fiz uma modificaçãozinha antes. Em vez de trabalhar com o valor 3 fixo, eu defini uma constante. Que aí, se eu quiser mudar aqui no teste, eu trabalho mudando apenas em um lugar, tá? Bem, então tem aqui uma função ler dados, que ela recebe um vetor de números inteiros, um ponteiro na realidade, mas que está sendo usado como um vetor, e uma quantidade, que é o tamanho do vetor. Por que essa quantidade é importante? Porque eu vou fazer um comando de repetição aqui dentro, e eu vou interagir com o vetor de acordo com essa quantidade aqui. Se essa quantidade for informada errada, eu posso invadir uma posição de memória que não foi alocada para esse vetor. Então, o uso dessa função parte do pressuposto que o usuário sabe, né, o tamanho do vetor que ele está trabalhando. Ele precisa saber, ele precisa ter essa informação. E aí essa função faz o que então? Ela navega por esse vetor preenchendo cada uma dessas posições. Tá, e por que isso? Por que eu trabalhar dessa forma, né? Porque aí eu posso passar o vetor aqui, chamar essa função ler dados, passar a quantidade de caras que eu quero que ela leia, e isso deixa o meu código aqui do main mais limpo, com menos linhas de código aqui, né? O uso de funções é sempre recomendável para que a gente melhore a legibilidade do código. E aqui embaixo eu só estou imprimindo os valores desse vetor, né? Então, essa é a ideia aí do nosso programinha. Se eu rodá-lo, olha só o que acontece, ó. Eu peço para digitar a posição 0, ó, 10, 20, 30. E ele simplesmente vai lá e imprime o 10, 20, 30, né? Em cada uma das posições. Se eu alterar aqui para 4, ó, vamos alterar aqui para 4, ele vai me pedir para ler 4 números, ó, 10, 20, 30, 40. E vai imprimir todos esses números, tá? Mas qual que é a ideia? Por que eu posso fazer eu posso passar esse vetor aqui e usá-lo como ponteiro aqui dentro, né? Isso tem a ver com o nosso último vídeo, que é o uso de vetores como ponteiros, tá? Eu fiz um esqueminha aqui para a gente poder reforçar isso e visualizar, entender o que está acontecendo, né? Eu tenho aqui, lá no main, uma variável idades turma, que é essa variável que foi declarada aqui, ó, que ela recebe um valor, ela recebe um endereço de memória da primeira posição alocada para ela. Então, o endereço de memória aqui é o 200, ó. Então, idades turma índice 0 tem o valor 10, idades turma, o valor de idades turma é 200, porque idades turma aqui, ele é um ponteiro, ele aponta para o endereço onde começam os dados desse vetor, tá? Quando eu passo esse vetor como parâmetro aqui, a linguagem C trabalha com passagem por valor. Ele pega o valor informado aqui, passa para essa variável local, idades. Então, na prática, o que ele faz é escrever o 200 aqui. E aí, lá dentro da função, acontece o quê? Ele vai lá e usa idades índice e vai preenchendo cada uma das posições. Então, quando eu coloco idades índice 0, ele vai estar preenchendo esse espaço aqui. Idades índice 1, ele vai estar preenchendo esse. Idades índice 2, ele vai estar preenchendo esse outro espaço aqui. E aí, o que acontece na prática? Quando a função termina, né,
o meu vetor de dados está todo preenchido. Por quê? Porque eu usei esse ponteiro e dados aqui como uma variável local, né, um parâmetro local ali da função ler dados, para trabalhar a leitura dos dados desse vetor, né? E depois que esses dados são lidos, eu simplesmente pedi para imprimir o resultado aqui, tá? Então essa é uma forma da gente trabalhar aí com vetores usando funções, né? Isso deixa o nosso código, facilita a nossa manutenção, a manutenabilidade, tá? É uma ótima prática, não é uma boa prática você sair colocando todo o código dentro do main. Isso dificulta muito da manutenção no código, tá? A gente deve evitar. A gente tem que tentar ter funções, usar funções, e quanto mais a gente conseguir usar funções e reaproveitá-las, mais interessante no código, porque aí o nosso main ele fica mais legível, ele fica mais fácil de ser compreendido. Eu poderia, inclusive, aqui ter feito uma função para imprimir os dados, onde eu passaria esse vetor de dados turma e esse código aqui iria para dentro da função, tá? Vou fazer isso, Eu posso fazer aqui um void imprimir dados, olha só, eu passo int asterisco idades, int quant, e eu pego esse código aqui, int i, eu pego esse códigozinho que está aqui, e coloco aqui, Então, aí aqui é idades, olha só. Eu poderia até colocar outro nome para não confundir com o anterior, mas é só uma variável local que está sendo usada aqui. Eu posso apagar esse in aqui do meu main, olha só. E eu posso chamar aqui, imprimir dados, onde eu passo idades turma e a quantidade. Vamos salvar. Vamos rodar, olha só. 10, 20, 30, 40. Olha lá, bonitinho o nosso código, né? E aí a leitura, o meu main fica bem sequinho. E eu posso, inclusive, tentar reaproveitar as funções criadas em outros contextos, tá? Então, passar um vetor como parâmetro para uma função é assim que a gente faz, usando ponteiros. É uma forma fácil, é uma forma bastante flexível e rápida, né? Então, essa é a ideia aí de passagem de vetores como parâmetros de funções, tá certo? Então, valeu, até a próxima.